turma, tudo bom? Vamos então dar continuidade ao nosso conteúdo, certo? Estávamos vendo estatística, não foi? Então vamos lá. Hoje nós vamos ver rol e intervalos de classe. Mas o que seria isso, professor? Rol. Para falar sobre rol, vou falar do seguinte exemplo, certo? Um estudante resolveu fazer um levantamento de quantas casas tinham em cada quarteirão, próximo do quarteirão em que ele morava, tá bom? E ele fez o seguinte levantamento. Ele viu que no primeiro quarteirão tinham 2 casas, depois no segundo quarteirão tinha 14 casas, e aí ele foi anotando a quantidade de casas nos quarteirões próximos de onde ele morava, certo? Eu vou colocar aqui o levantamento que ele fez. 14, 18, 22, 3, 15, 20, 24, 2, 15, 18 e 23. Então, ó, tá aqui o levantamento feito pelo estudante, certo? De quantidade de casas por quarteirão, próximo de onde ele morava, tá bom? Então, ó, se vocês perceberem, tá em uma forma aqui meio que desorganizada, tá certo? E para melhorar, para a gente ter uma melhor visualização, a gente vai organizar isso aqui na forma crescente ou decrescente. Eu, particularmente, prefiro trabalhar de forma crescente. Então, ó, vamos organizar esse levantamento aqui de uma forma crescente. Então, eu vou ter o quê? 2. Eu tenho outro 2 aqui. Aí eu vou ter o 3. Depois eu vou ter o 14. Aí eu venho para o 15. 15 de novo. O 18. O 18 mais uma vez. Certo? Aí depois é 20. Aí vem 22, 23 e 24. Certo? Então, ó, fica bem melhor a visualização do levantamento de uma forma organizada. Dessa forma aqui, ela está organizada de uma forma crescente. Ó, 2, 2, 3, 14, 15, 15, 18, 18, 20, 22, 23 e 24. Certo, turma? Então, essa ordenação nós chamamos de rol. Certo? Por isso que eu apaguei o que tinha escrito aqui. Porque aqui é o levantamento e aqui é o rol. Na forma organizada. Aqui, de uma forma crescente. Tá certo? E esse rol ele pode ser representado também numa tabela de frequência. Né? Mas para isso precisamos agrupar. Certo? Agrupar em intervalos de classes. Que é justamente o nosso conteúdo. Rol e intervalos de classe. Certo? Então, eu vou apagar essa parte aqui. Só nos interessa a parte organizada. Tá bom? Para a gente fazer essa tabela, né, para a gente fazer essa separação dos intervalos, nós precisamos saber 2 informações: a amplitude total e a amplitude de cada intervalo, certo? Para a gente calcular a amplitude total, vamos fazer a seguinte forma: pegar o maior valor e subtrair do menor valor. Ou seja, em um determinado quarteirão ele contou 24 casas, certo? Foi a maior quantidade de casas em um quarteirão. E em outro quarteirão ele contou apenas 2 casas. É a quantidade menor de casas em um quarteirão. Então vamos fazer, ó, a seguinte conta para poder encontrar a amplitude total. A amplitude total
vai ser igual a 24 menos 2. Ou seja, ó, 22 é a minha amplitude total, certo? Mas para que eu preciso saber a amplitude total? Para poder separar as classes, certo? Então, em cada classe, eu vou ter uma amplitude, certo? Justamente o intervalo de quantidade de, vamos lá, de 2 a 15 casas. Eu vou ter lá uma linha da minha tabela, certo? Então, para eu desenhar a tabela, se eu for representar isso aqui na tabela, eu vou ter uma tabela com várias linhas. Então, por isso que eu venho, ó, calculando a amplitude total e aí encontrar a minha amplitude para poder fazer a minha tabela de frequência, certo? Com melhor visualização. Então vamos lá. Para que seria essa amplitude? A amplitude é justamente em cada linha colocar uma determinada quantidade, determinado intervalo, certo? Vamos aqui para os cálculos para ficar melhor o entendimento. Para calcular a amplitude, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a amplitude total, certo? E dividir pela quantidade de linhas que eu quero representar na minha tabela. Como eu tenho aqui apenas 12, eu vou querer representar, fazer minha tabela apenas com 3 linhas, certo? Então, ó, eu vou pegar a minha amplitude total, nesse caso 22, certo? E vou dividir por 3, que é a quantidade de linhas de informações da minha tabela. Só que, turma, 22 dividido por 3 não é um número exato, certo? Então, eu posso tornar essa conta um pouco mais conveniente. Eu posso pegar um número um pouco acima da amplitude total, certo? Que seja divisível por 3, que é a quantidade de linhas que eu quero representar, tá bom? Ah, pessoal, se eu quisesse representar 4 linhas, eu pegaria 22 dividido por 4. Também não dá um número exato. Então eu poderia reduzir para 20? Não. Reduzir você não pode. Você pode pegar sempre um número um pouco acima, certo? Nunca abaixo. Então, ó, aqui eu vou fazer o quê? Eu vou transformar em 24. Certo? É um número um pouco acima da amplitude total e que dá para dividir por 3. Quanto é 24 dividido por 3? 8. Então, 8 vai ser a minha amplitude. Certo? Então, ó, eu vou pegar um número igual à amplitude total ou um pouco acima e dividir por números de intervalos. Eu vou querer 3 intervalos na minha tabela, então eu dividi por 3. Certo? E encontrei a amplitude, que é 8. E aí eu venho agora separar os intervalos dessas classes com a amplitude de 8. Como é que eu vou fazer? Eu não começo com 2? Então, ó, vou representar da seguinte forma. 2, certo? Do 2 até minha amplitude é 8. Então, quanto é 2 mais 8? 10. Eu tenho aqui o meu primeiro intervalo. O primeiro intervalo é de 2 casas até 10. Retirando 10, certo? O 10 aqui, ó, ele vai passar para a próxima linha. Eu vou incluir o 10 na próxima linha, que vai ser do 10 até o 18, excluindo o 18. E do 18 até 26, certo? Então eu já tenho aqui, ó, as 3 linhas da minha tabela. Desculpa, turma. Ou seja, ó, o intervalo de cada classe de 2 a 10, de 10 a 18 e de 18 a 26. Com essas informações, eu vou construir a minha tabela. Da seguinte forma, eu vou apagar aqui, vou construir a tabela aqui, certo? Ó, as minhas linhas, certo? Os meus intervalos vão ser esse, de 2 até 10, de 10 até 18 e de 18
até 26, certo? Então, e aqui eu vou ter o total. Então, ó, vamos construir uma tabela de frequência que nós vimos no último vídeo, certo? Então aqui eu tenho quantidade de casas, né? Por quarteirão. E aqui agora eu vou encontrar a minha frequência. De 2 casas até 10, excluindo 10, ou seja, ó, eu tenho 1, 2, 3. Não é isso? Ou seja, 3 quarteirões com de 2 casas até 10 casas, certo? Então eu tenho 1, 2, 3 quarteirões. Então, ó, 3 quarteirões, certo? Quantidade de casas por quarteirão. Certo? De 10 a 18, então, ó, 14, então 1, 2, 3. Eu vou incluir o 18 nessa linha? Não, porque ele vai até o 18, excluindo o 18. O 18 ele vai estar vou estar incluindo o 18 nessa minha linha aqui, certo? Nessa minha classe, certo? Nesse meu intervalo de classe. Então, ó, de 10 a 18 eu vou ter apenas 1, 2, 3 também. E de 18 até 26, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 quarteirões. Certo? E o total de 6 mais 3 mais 3, 12. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 quarteirões, que foram a quantidade de quarteirões que ele pesquisou. Certo? Ele fez um levantamento. Depois da frequência, eu venho o quê? Com a frequência acumulada, não é isso? Como é que a gente calcula a frequência acumulada? O 3. E aqui embaixo a gente faz o quê? 3 mais 3, 6. 6 mais 6, 12. O total a gente não representa. Certo? Então eu tenho minha frequência acumulada. E aí eu venho para a frequência relativa. Que é justamente o número em percentual, não é isso? Eu tenho 3 dividido por 12, vai dar 0,25. Transformando em porcentagem, vai me dar 25%. O 3 também 25%. E o 6, 50%. Um total de 100%. Certo? E por último, eu vou ter a frequência acumulada relativa. E ó, 25%, certo? 25 mais 25, 50. 50 mais 50, 100. Que não representa. Então, construir a minha tabela de frequências, certo? De acordo com o meu intervalo de classes. Certo, turma? Então, não é difícil fazer o levantamento do intervalo de classes. A gente precisa saber a amplitude total para poder encontrar a nossa amplitude, para poder fazer o levantamento de cada intervalo. Certo? Vocês precisam ficar atentos justamente nesse detalhe, ó, de 10 até 18, excluindo os 18, porque o 18 vai entrar no próximo intervalo. Tá bom? Então, para vocês praticarem